Eu sou dos irmãos com a paz do Senhor. Eu quero deixar aqui para a meditação dos amados irmãos, no livro de João, capítulo 14, a partir do versículo 1, que nos diz assim: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito. Pois vou preparai-vos lugar. E quando eu for e vos preparar-vos lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. O 5 ainda diz assim: E disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como sabeis o caminho? Então, eu quero deixar para a meditação dos irmãos, para a minha própria meditação, porque esta palavra é um alimento para a nossa alma. E eu quero meditar um pouquinho na palavra de Deus, que já tem como epígrafe: Jesus conforta os discípulos. Irmão, Jesus aqui, ele estava confortando os seus discípulos porque estava chegando a hora da sua partida. Estava chegando a hora dele ir até o madeiro. E Jesus sabia que os discípulos iam ficar sem a sua presença. E Jesus aqui começa a conversar com ele, a confortar os corações dos seus discípulos. E aqui, na palavra do Senhor, meditando um pouquinho, a palavra diz: não se turbe o vosso coração. E essa palavra não se turbe significa não se agitar, não se perturbar, porque Jesus sabia os corações deles como eram que estavam aflitos. E neste momento eu quero dizer que Jesus também, ele conhece os nossos corações. Ele sabe as nossas fraquezas, ele sabe as nossas necessidades. Ele sabe que muitas vezes a gente estamos assim, agitados, muitas vezes perturbados, com as consequências deste mundo, com as coisas que acontecem à nossa volta. Mas o nosso Senhor, assim como ele confortou os corações dos discípulos, assim como ele estava com os discípulos, ele também está conosco até os dias de hoje. Naquele tempo, os discípulos ele tinham o privilégio de estar perto de Jesus, de contemplar Jesus. Nós hoje não temos esse privilégio, mas a gente tem o privilégio de ter Jesus pela fé. E ele está conosco através da sua palavra. Porque muitas vezes a gente se encontra abatido, muitas vezes a gente se encontra triste. E quando a gente abre a palavra do Senhor, a gente encontra um conforto para a nossa alma. Muitas vezes Deus usa um irmão, Deus usa um dos seus servos para também trazer a palavra para nós, para a gente ter aquele conforto que a gente precisa. Porque diante desse momento tão difícil que a gente está passando, a gente precisa nos aquietar. A gente precisa não estar agitado, porque Jesus, ele sabe o que nós precisamos. Em segundo lugar, a gente vê também, ainda no mesmo versículo, a palavra credes. Esta palavra credes é o mesmo que acreditar, confiar, ter fé. Era isso que Jesus estava ali ministrando ao coração dos seus discípulos. E ele ministra essa palavra aos nossos corações até os dias de hoje. Porque Jesus, mais adiante, no versículo 2, no versículo 3, Jesus ia fazer uma promessa para os discípulos. E aqui, esta promessa, ela também é válida até os dias de hoje para nossas vidas. Porque nós que servimos ao Senhor temos essa promessa fiel e verdadeira da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele ia falar dessa promessa, e ele faz duas promessas aqui maravilhosamente para os nossos corações. E Jesus, ele falando aqui da sua promessa com os seus discípulos, é porque Jesus sabia que eles precisavam estar preparados. Por isso que eles precisavam não se turbar e também crer e confiar. E aqui a palavra de Deus diz: não, na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito. Pois eu vou preparar-vos lugar.
E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então vimos que ele foi preparar lugar. Ele fala que vai voltar. E são as suas promessas até os dias de hoje para nossas vidas. E é palavra, promessa e palavras maravilhosas do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu quero também meditar com os irmãos algo que Deus colocou no meu coração. Porque Jesus ele foi preparar lugar, mas ele foi preparar lugar para uma igreja preparada. Ele foi preparar lugar para um povo preparado. Porque no versículo 5, quando Tomé ali, um dos seus discípulos disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Eu entendo que aqui Tomé, ele estava com o seu coração cheio de dúvida. Ele não estava preparado para o que Jesus estava ali a ministrar. E Jesus responde maravilhosamente para ele e diz, no versículo 6, e respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Isso significa para mim e para você, Igreja do Senhor, que se a gente não andar no verdadeiro caminho, se a gente não permanecer neste caminho, seguindo e andando conforme a palavra de Deus, nós não podemos herdar este lugar. Nós não podemos participar dessa promessa que Jesus fez aos seus discípulos, que ela também é feita para nós até os dias de hoje. Então vimos aqui que Jesus ele disse que ele era o caminho, a verdade e a vida. E só através deste caminho é que a gente pode chegar ao Pai, é que a gente pode chegar nessa morada que Jesus ele foi preparar. E a gente precisa estar firme nas palavras do Senhor, estar vivendo a palavra do Senhor, vivendo os seus mandamentos. Porque ainda neste diálogo maravilhoso, Jesus no versículo 15 do mesmo capítulo ele diz, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então a gente tem que guardar os mandamentos do Senhor, tem que andar pela palavra de Deus. Tem que estar atento àquilo que Jesus, ele fala aos nossos corações, o que a palavra de Deus fala aos nossos corações. E aqui a gente vê que Jesus ele vai levando, tem também Filipe, né? No versículo 8, ele replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tendes conhecido. Quem me vê, a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Os dois discípulos, Filipe e Tomé, indagando Jesus acerca das suas palavras. E muitas vezes também a gente chega a se turbiar. A gente chega, não é, a duvidar. Mas neste momento eu quero dizer para a igreja que a gente precisa, vou reforçar mais uma vez, que a gente precisa estar calmo, que a gente precisa não estar agitado, que a gente precisa não estar perturbado, que a gente precisa não estar com o nosso coração desassossegado e que a gente precisa crer. Credes, foi o que Jesus disse para os seus discípulos. Então a gente precisa crer, porque crer é acreditar, é confiar. E o nosso Senhor Jesus, ele vai voltar para buscar um povo preparado para a glória do seu nome. Para em cumprimento desta palavra, nós que somos servos do Senhor, precisamos andar pela fé. E vamos ver o que diz acerca de fé, acerca de confiança, no livro de Hebreus. É uma palavra assim bastante conhecida, mas também muito maravilhosa para os nossos corações, no livro de Hebreus, capítulo 11, a partir do versículo 1, que diz, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. A fé é a certeza de coisas que se não espera, a convicção de fatos que não se vê. E daqui a gente vê
que vai mostrando, falando de fé, falando desse exemplo maravilhoso dos patriarcas do passado, dos servos do passado, quantos ele obteram vitória da parte de Deus, pela fé que eles tiveram em seu coração, por acreditar e confiar em um Deus poderoso. E eu acho lindo, maravilhoso essa palavra, porque vem falar de Abel que ofereceu a Deus, né, o excelente sacrifício, e foi lembrado, e continua sendo lembrado até os dias de hoje. Vem também nos falar de Noé, de Enoque, de Abraão, que obedeceu ao chamado pela fé no nosso Deus. E é maravilhoso. E eu quero deixar no versículo 6 também, ainda de Hebreus 11, que nos diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Aí o 7 vem falar desse personagem maravilhoso que diz: pela fé Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pelo qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Então é maravilhoso ver o trabalhar de Deus no coração das pessoas que tinham fé. Então nós, como os discípulos do Senhor, precisamos exercer esta fé. A gente vê aqui nesse exemplo maravilhoso de Noé, que quando Deus ali escolheu Noé, Noé obedeceu a Deus por fé. Ele era ali escarnecido por muitas pessoas ali, né, zombavam, chamavam ele de louco. A gente vê isso em alguns estudos, que era difícil naquela época, né, para Noé construir aquela arca com aquela perseguição. Mas pela fé, ele não desistiu. Ele creu, ele acreditou, ele confiou no Deus o qual lhe fizera a promessa. E neste momento a gente vê que a palavra do Senhor nos diz que Noé, ele foi herdeiro da justiça que vem da fé. E é maravilhoso aos nossos corações a gente continuar crendo. Se levantam muitas coisas para que a gente venha desistir, mas que a gente possa continuar perseverando e a gente possa continuar acreditando nas promessas do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Ele vai voltar para buscar uma igreja preparada e a gente precisa estar preparado. Para cumprimento desta palavra e para encerrar também esta palavra maravilhosa, também ainda quero deixar aqui para a nossa meditação, louvado seja o nome de Jesus, no livro de Lucas, o capítulo 12, ele é bastante extenso, mas fala bastante aos nossos corações. No livro de Lucas, mas eu quero deixar do versículo 35, alguns versículos, até o 38, que diz assim: cingido está o vosso corpo, e acesas as vossas candeias. Sedes vós semelhante a homem que espera pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier a bater a porta, logo lhe abram. Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, encontre vigilante. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se e dar-lhe lugar à mesa, e aproximando-se o servirá. Ainda diz no 38 que ele venha na segunda vigília, que na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Então é esta palavra que eu deixo para a nossa meditação, que falou bastante aos nossos corações, e friso nesse capítulo 12 de Lucas, o versículo 37. Guarde, meus irmãos, esta palavra dentro do seu coração, e vamos lutar para viver a palavra do Senhor, que diz: bem-aventurados aqueles servos
a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilante. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhe lugar à mesa, e, aproximando-se, os servirá. Então, esta palavra é o cumprimento da palavra do livro de João, do capítulo 14. Jesus ele vai voltar e nós precisamos estar preparados. Vamos nos preparar, igreja, porque pode estar tudo muito difícil como está, mas o nosso Senhor Jesus, ele vai voltar para buscar a sua igreja, porque a sua promessa não falha. Precisamos ser fortes, precisamos acreditar, precisamos confiar nas promessas do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu agradeço por essa rica e grandiosa oportunidade, que Deus continue abençoando a sua igreja e dando força para que a gente venha permanecer de pé e não nos desviar do caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Agradeço pela oportunidade.